Chegou o grande dia. Hoje a gente vai colocar à venda a Glorinha. Bom, para quem caiu de gaiato aqui, o meu nome é Patrícia, esse é o Fábio e a Glorinha é o nosso motorhome que está aqui atrás. E a Glorinha, então, ela está sendo colocada à venda porque a gente teve que mudar um pouco os nossos planos desse projeto. Exatamente, gente. Nós projetamos a Glorinha para fazer uma grande viagem. A gente queria chegar nos extremos, do extremo sul até o extremo norte. Mas por causa da pandemia a gente teve que cortar o nosso projeto no meio. A gente conseguiu chegar no extremo sul, lá naquela região do Ushuaia, lá mais para baixo, no Chile até. Mas infelizmente a gente teve que parar a nossa viagem e apareceram outras oportunidades para a gente. E é por isso que a gente está botando a Glorinha à venda. E é isso que a gente queria mostrar e detalhar para vocês quem é o nosso motorhome. A Glorinha ela foi construída numa Sprinter 313, ano 2010, 2011, e ela aceita os dois tipos de diesel, o S10 e o S500. E isso foi super importante na escolha desse carro, porque a gente estava planejando, né, ir para países como Peru, Bolívia, então a gente não teria problema com o combustível. Outro ponto, ela tem teto alto e a quilometragem está em 228 mil quilômetros. Pode parecer muita coisa, mas para um carro a diesel é pouco, então a Glorinha ainda tem muito chão para andar. Nós compramos a van no final de 2018 e desde então nós fizemos manutenções, trocas pontuais, como por exemplo o amortecedor dianteiro, que ele estava com problema, nós fomos lá e trocamos. Nós arrumamos ar-condicionado e algumas outras coisas também. Só que desde então a gente começou a fazer manutenção preventiva e desde então não deu problema mais nenhum. Nós fizemos toda a viagem do Uruguai, Argentina e Chile por 6 meses, voltamos para o Brasil e ela não deu nenhum tipo de problema. E nós enfrentamos diversos tipos de terreno, nós enfrentamos altitude, um monte de coisa e o carro aguentou muito bem. Antes da nossa viagem nós trocamos os pneus e colocamos pneu Michelin. Esses são pneus de carga e cada um deles suporta um pouco mais de 1 tonelada. Então dá de sobra para levar a Glorinha e tudo que tem dentro dela. E atualmente ela está com 2,8 toneladas. Esse pneu aqui ele rodou 20 mil quilômetros, só que a previsão dele é 60. Então tem muita coisa para rodar aí. 3 detalhes super importantes sobre a documentação desse carro. É permitido, então, carregar, transportar 3 pessoas. Então, a gente tem os 2 bancos da frente. A gente tirou aquele banco original da Sprinter. E temos um outro sofá, onde a gente tem um cinto de segurança. Então, a gente pode dar carona e levar uma outra pessoa no carro. Para dirigir esse carro, não é preciso nenhuma carteira especial. Então, a habilitação é AB. E um outro ponto é que ele está documentado para motor casa. A gente passou por todo aquele processo que foi chato. E também a gente adiou o início da nossa viagem por causa desse documento, então ele já está documentado para motor casa. Em relação à construção do motorhome, a gente preferiu terceirizar, né, essa montagem, então a gente fez com a empresa Atacama Motorhomes e a montagem do motorhome foi feita entre final de 2018 e início de 2019. Então a gente pegou o carro em abril de 2019 e a nossa viagem começou em setembro. Então a gente viveu nesse motorhome por 6 meses ininterruptos, morando aqui, fazendo as refeições aqui. Então foi um carro super seguro, confortável e que a gente tem várias memórias muito boas aqui. O Sprinter tem um banco inteiriço aqui e a gente retirou então esse banco do carona e o do meio e deixamos só 2 bancos para ter essa passagem aqui pelo meio e ter livre acesso à casa. Uma coisa que a gente pediu para a empresa é para poder ocupar um pouco melhor esse espaço aqui entre os bancos. Que a gente queria colocar os nossos eletrônicos aqui para ter livre acesso à câmera, a microfone, na hora que a gente está dirigindo. Então era super fácil que a gente abria aqui, fizemos um armarinho e ficava a mochila aqui. Então a gente só abria, fechava, colocamos esse material emborrachado que é fácil para limpar e a gente consegue transitar aqui, ó, facilmente. Logo que a gente entra aqui na casa, a gente tem esse espaço que é a nossa sala. Então, como eu falei antes, tem esses bancos da cabine, né, o do motorista e o do carona, que a gente pode girar e aumentar esse espaço da sala. Mas aqui a gente tem uma mesinha, que a gente levanta ela quando vai trabalhar ou fazer as refeições. E quando vai dirigir, a gente baixa essa mesa. E aqui a gente tem um banquinho, que embaixo dele a gente tem a bateria da casa, né, a bateria estacionária. E aqui nesse banco, a gente geralmente quando dava carona, a pessoa vem aqui, porque a gente tem esse cinto de segurança. Então o terceiro passageiro ele vem aqui atrás.
Outra coisa importante que quando a gente pegou o carro, foi a primeira coisa que a gente mandou fazer, foram as cortinas. Então a gente escolheu um tecido 70% blackout, que ele é super importante para a privacidade, mas ele não bloqueia completamente a claridade, né? Então a gente tem um pouco de claridade mesmo quando fecha esse tecido. E essa cortina, então, ela tem uma cor que a gente achou que combinou bem com o layout, com a cor dos móveis aqui da casa. Então essa cortina ela tá tanto na janela aqui da cozinha, na janela do quarto e também nessa parte aqui para fechar a cabine do restante da casa. Atrás dos bancos então do motorista e do carona a gente tem uns nichos onde a gente colocava sapatos, mas dá para guardar outras coisas, e o nosso inversor também fica aqui. Logo aqui do lado da sala tem a nossa cozinha e a gente tem um cooktop de 2 bocas, uma boca mais forte e outra média. A gente tem também uma geladeira da Refrináutica e essa geladeira ela comporta 120 litros e a gente acha um espaço super bom, dá para guardar bastante coisa. E o mais importante é que ela é 12 volts, ela foi convertida para 12 volts, então ela pega a energia direto da bateria sem precisar usar o inversor. A gente tem também um forninho elétrico, que ele é pequenininho, mas ele foi super importante em alguns momentos, quando a gente estava em camping e tinha energia externa, para a gente fazer pão de queijo e outras coisas. Então ele quebrou um galho. A nossa pia ela fica aqui do lado do cooktop e a gente tem um outro espaço que é um armário bem grande para guardar panelas, pratos e outros utensílios maiores. E aqui também a gente usava para trabalhar. Como o Fábio adora cozinhar, ele utilizava bastante esse espaço aqui. Em cima do cooktop também, para poder utilizar essa área, a gente colocou um tampo. E nesse tampo ele era revestido com material que imitava granito, então ficou bem legal. Bom, em relação a armários da cozinha, a gente tem 3 gavetas, onde a gente usava aqui para guardar utensílios, talheres, mantimentos também. Então são 3 gavetas bem amplas. E armários aéreos, a gente tem armários por todo o motorhome. Então aqui na cozinha são 2 armários aéreos, bem amplos. E na parte da sala também, que eu esqueci de mencionar, também tem um armário aéreo, onde tem todo o controle aqui do carregador de bateria, energia da casa, água, climatizador e também o inversor. A gente controla tudo por esse painel. Tem o painel de controle também das placas solares e a gente guarda outros itens como lâmpada e outras coisas que a gente precisa rapidamente pegar aqui nesse armário. Na frente da nossa cozinha a gente tem o nosso banheiro, e ele é um banheiro completo e foi uma das coisas que quando a gente foi começar a viagem a gente disse, tem que ter um banheiro completo. Então a gente não passa nenhum aperto com esse motorhome, tem ducha com água quente e fria e também a gente tem um porta-pote, então dá pra fazer número 1, número 2, o que tu quiser, então não passa nenhum aperto mesmo. E outra coisa interessante desse layout do banheiro é que tu abre a porta aqui e já tem o porta-pote, então tu não precisa ter que transportar, pega porta-pote, traz pra lá, traz pra cá, ele já fica fixo ali. Outra coisa importante do banheiro, as paredes elas são de chapa de fibra e o chão ele é em granito. Bom, agora vamos para a última parte aqui interna da casa, que é o quarto. A nossa cama ela fica fixa e a gente guarda muita coisa aqui embaixo dela, que o Fábio vai explicar para vocês melhor daqui a pouco. Mas para subir nessa cama, como ela é um pouco mais alta, a gente tem uma gaveta aqui embaixo que a gente puxa ela e sobe. Simples assim. Não tem que fazer muito esforço, não. Então aqui na parte do quarto, a gente tem 3 armários aéreos. Então onde a gente guarda todas as nossas roupas aqui. E a parte de trás, a gente tem uma parede que bloqueia o acesso lá para o fundo. Tem muitas pessoas que perguntam, é melhor deixar fechado, aberto? Isso aí é uma coisa muito pessoal, então assim, a gente tem mais segurança com essa parede fechada e também ele evita vir a sujeira toda lá da parte de trás aqui para dentro da casa. Diminui pelo menos, né? Não vou dizer que não suja um pouquinho, mas diminui. Outra coisa importante é a medida da cama. Aqui essa cama tem 1,74 por 1,20. Então ela não é completamente confortável para o Fábio, mas dá para dormir bem. Nessa partezinha aqui da parede do quarto, a gente colocou alguns ganchos que a gente colocava bonés e outras coisas, então para utilizar esse espaço, porque a gente tem que utilizar tudo, né, numa casa pequena. Então a gente tem uma janela aqui na parte do quarto com a cortina blackout, com a tela mosquiteiro, e tanto essa janela do quarto quanto a da sala, elas são da marca Celeste, que é uma empresa bem reconhecida. A gente gosta bastante
dessas janelas. E outra coisa que eu não posso deixar de mencionar é que a gente tem um climatizador aqui na parte do quarto, então ele é da marca Resfriar e, nossa, ele salva vidas no verão. É muito importante ter um climatizador. Pessoal, vou falar um pouco da elétrica desse carro para vocês, tá? Metade dele é 12 volts e a outra metade é 220. E essa configuração ela segue para tomadas e para lâmpadas. E quem alimenta isso é uma bateria estacionária de 220 amperes da Moura. E ela tem dado muito conta do recado, tá? E essa bateria ela é alimentada de 3 formas. O alternador do carro, que nós colocamos um corte para cortar realmente a ligação entre a bateria da casa e a bateria do carro. Então isso é controlado manualmente. E outra forma é de carregar, quando a gente vai num camp, a gente carrega ela com tomada externa. E a outra forma é com os painéis solares. Nós colocamos 2 painéis solares monocristalinos, 150 watts cada um. Também colocamos um controlador MPPT de 40, tá? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, pessoal, é que a gente tem um inversor de energia de 3.000 watts, justamente para tu conseguir inverter do 12 volts pro 220, não é? Vou falar de algumas coisas aqui fora da Glorinha, como por exemplo esse toldo aqui. Nós optamos por colocar com uma empresa lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que eles são especialistas em toldo. Então esse toldo ele durou durante toda a viagem e ele vai ir longe ainda, porque ele foi feito em aço galvanizado. Então isso aqui é para durar por muito tempo. Ele quebrou vários galhos pra gente, quando estava chovendo, por exemplo, a gente abria e ficava tipo uma área aqui fora. Então ele foi muito bacana. Ele também tem vários níveis de altura, de posicionamento, então, nossa, a gente fazia de tudo com ele. Pessoal, agora eu vou mostrar a parte de trás para vocês, dá uma olhada só. Nesse lado aqui a gente tem um tipo de garagem, onde a gente coloca vários itens aqui. E esses itens foram essenciais pra gente durante toda a viagem. E a gente fez, na verdade, um filtro de tudo que é importante, a gente deixou aqui, porque tudo que está aqui ele vai de brinde para quem comprar esse carro. E eu vou detalhar agora tudo que vai aqui. Eu vou abrir ele no painel e vou mostrar tudo que tem aqui. Preciso mencionar uma coisa, a gente limpando, fazendo todo o negócio, a gente viu várias coisas que a gente nunca usou. Então tem bomba d'água reserva, então se um dia acontecer problema, tem bomba d'água reserva. Tem um negócio para os pneus aqueles. Encher pneu. Se é para encher pneu, para adesivar pneu se tiver furo. Exato. Tem coisa para limpar o carro que a gente nunca limpou, assim, com aquela mãozinha e tal. Tem um monte de coisa, itens novíssimos que vão nesse combo. Seguindo aqui, gente, desse outro lado aqui fica a parte técnica, digamos assim, né? A gente tem um botijão de 5 quilos. Ali na parte de trás a gente tem a nossa caixa d'água com uma capacidade de 160 litros. Junto, né, acoplado dela, tem essa bomba aqui de 12 volts. Mas ali na parede a gente tem um aquecedor de passagem da Lorenzetti de 7 litros. E essa parte preta aqui é onde fica a água do climatizador. O nosso desejo é que a Glorinha vá para mãos de pessoas que gostariam de fazer algo parecido com o que a gente se propôs. Esse motorhome, ele foi desenhado, ele foi projetado para todos os tipos de terreno e todos os tipos de clima. Esse carro é para tu se aventurar com ele. A Glorinha nos levou para lugares que a gente nem imaginava chegar. E a maioria desses lugares, eles são mais inacessíveis, então a gente tinha que passar por estrada de ripa, lugares de difícil acesso. Então ela foi colocada à prova e ela realmente dá conta do recado. E além então dela ter essa força, ser robusta, ela nos deu muito conforto, porque a gente tinha toda a nossa casa ali completa e também segurança. Então a Glorinha realmente foi testada por viajantes que já foram até o extremo sul da América e ela realmente dá conta do recado. Vamos resumir então o que está incluído na venda desse motorhome. A gente está falando de um carro da Mercedes-Benz. A montagem dela foi feita por uma empresa especializada. A documentação do carro ele já foi alterado para motorcasa, tu não vai ter que te preocupar com nenhum tipo de burocracia. Outra coisa, nós vamos fazer um manual detalhado de tudo como é que funciona todo o motorhome, alguns detalhes do carro, alguns detalhes da casa, então tu pode ficar tranquilo com isso. Mas se ainda tu tiver alguma dúvida, a gente vai te oferecer um suporte integral.
A gente vai estar disponível para te ajudar caso aconteça qualquer tipo de coisa. Quando tu estiver na estrada e acontece alguma situação que tu ficou na dúvida, não sabe o que fazer, a gente vai estar ali para te dar o suporte. E além desses itens que o Fábio falou, quem estiver levando a Glorinha vai levar também os itens que a gente utilizou dentro da casa, como travesseiro, almofada, itens da cozinha, talheres, panelas, pratos, tudo que a gente utilizou e que a gente sabe que cabe ali nos armários e que foi útil para a Glorinha. E também tem os itens da nossa garagem, que tem tanto coisas para camping, mesa, churrasqueira, sofá inflável e outros itens para o carro também, que tem alguns que estão novíssimos que a gente nem utilizou. Quem adquirir a Glorinha, pessoal, vai estar levando o motorhome completo. É só bater chave e sair direto para a aventura. Tenho certeza que tu não vai te arrepender. Tudo que a gente apresentou para vocês, pessoal, ajudou a gente determinar o valor da Glorinha, que ficou em 170 mil reais. Quem está pesquisando sobre motorhomes, pensa em comprar ou já deu uma olhada no mercado, né, sabe que esse é um valor justo para o que esse motorhome oferece. Como último recado, esse anúncio vai valer por 2 semanas. A gente se disponibilizou a ficar 2 semanas tirando dúvida, mostrando o carro e outras coisas mais, tá, pessoal? Porque a gente tem outros afazeres justamente por causa desse processo de imigração para o Canadá. Então, durante 2 semanas, a gente está totalmente disponível para ti que tiver interesse em comprar a Glorinha. Depois disso, se a gente não conseguir negociar nesse período, a gente vai terceirizar a venda do motorhome. Isso vai culminar numa comissão, então o valor dele provavelmente vai ficar mais alto. Então nos ajudem, compartilhem para quem vocês acham que tem interesse em grupos de motorhome. Então nos ajudem realmente nessas 2 semanas a divulgar a Glorinha para que a gente venda logo e consiga realizar outros sonhos e talvez construir um motorhome novo lá no Canadá. Muito obrigado, pessoal.